favor, me façam chegar essa informação. Certamente há pessoas que estão atentas para isso. Mas agradecer também o convite do irmão ancião César Barros, o meu tio, não é? Portanto, é um prazer não só estar na igreja do meu tio e da minha tia, e ter uma outra tia que também está aqui a assistir e a participar deste culto que estamos a tributar ao Senhor, mas também ver tantos irmãos conhecidos e amigos também de longa data dos meus avós, aqueles que me trouxeram ao Evangelho, e também poder ver outros irmãos. Então é bom podermos estar juntos e podermos aqui, a uma só voz, também entoar o nosso louvor até ao trono da graça do nosso Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Desejava trazer para os irmãos uma reflexão que também tem sido uma reflexão minha nestes últimos tempos, e também devemos aproveitar as circunstâncias, os tempos pelos quais o Senhor permite que nós passemos para pensar naquilo que é a verdade das Sagradas Escrituras. Então vamos ver o que nos diz este texto. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até ao 26. Gálatas 5, 16 a 26. Então, como está escrito, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, heresias, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos e nós te engrandecemos por aquilo que tu és e por aquilo que tu fazes nas nossas vidas. Com a tua palavra aberta diante de nós, te pedimos que tu possas falar aos nossos corações e que nos ensines as lições que nós precisamos para a nossa vida, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos possa instruir e nos ajude a aplicar a verdade das Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eis que uma pergunta que podemos fazer é: mas que fruto é esse? Então, quando nós lemos este texto, uma das palavras que nos ressalta é fruto. Então podemos perguntar: que fruto é esse? E certamente, ao lermos o texto como acabamos de fazer, encontramos, por um lado, obras da carne e, por outro lado, fruto do Espírito. Então é como que uma oposição que nós vamos encontrar, e é bom que já de antemão tenhamos isto em mente, para que quando estivermos a passar pelos versículos possamos entender esta realidade. Esta epístola aos Gálatas está tematicamente relacionada com a de Romanos. Então Paulo dá umas breves palavras iniciais e parte logo para o anúncio daquilo que era o motivo pelo qual estava a escrever. Portanto, então é muito interessante quando nós olhamos logo para o início desta carta, nós vemos que não há mais nenhum evangelho além do evangelho de Jesus Cristo. E quem disser o contrário, seja anátema. Então, quem falar de uma outra palavra, que não seja a palavra viva, a verdadeira palavra que vem de Deus, seja reprovado, seja maldito. Então, aquilo que nós devemos desejar e fazer é falar da palavra da verdade. Era o que o apóstolo Paulo fazia e é o que as Escrituras nos impulsionam a fazer também. Então, encontramos no versículo 16 dizendo: digo, porém. Então, quando Paulo usa esta expressão, digo, porém, ele não está a chamar a atenção
ele não só está a chamar a atenção, portanto, para aquilo que ele tinha falado anteriormente, por isso ele diz, digo, porém, ele está a chamar a atenção para aquilo que ele tinha falado anteriormente, mas também faz um apelo para cada um de nós, para os seus leitores, para os seus ouvintes, não é? Que é aquilo que nós somos. Então ele faz-nos um apelo. E ele tinha várias preocupações. Basta nós discorrermos o texto, desde o início da carta aos Gálatas, até chegarmos a este ponto, para vermos como eram grandes as intenções do apóstolo Paulo a escrever. Então, dado que Paulo estava a colocar as coisas em ordem, era esse o desejo dele, não é? Algumas heresias, algumas coisas que os crentes daquela altura não estavam a colocar em prática, não estavam a cumprir. Havia muitas confusões, não só no que dizia respeito à salvação, como também no que dizia respeito, por exemplo, à lei e àquilo que nós deveríamos cumprir, ou então àquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Então, Paulo desejava efetivamente colocar em ordem várias coisas, vários assuntos. Então, importava que os Gálatas não se dessem às más práticas ou então aos maus ensinos, não é? E fica também esta admoestação para nós. Mas então que eles pudessem andar conforme o Espírito de Deus e que aprendessem a usar a liberdade. Por isso, ele diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, é claro que aqui Paulo nos dá esta ideia e nos mostra, por exemplo, esta palavra concupiscência, que é uma palavra que hoje em dia já não é muito usada, mas tão somente ela nos mostra que é um desejo imoderado, portanto, um apetite sexual, alguma coisa que nós temos dificuldade em conseguir dominar-nos. Então, quando falamos de concupiscências da carne, estamos a falar daqueles desejos que nós próprios temos muita dificuldade em conseguir combater. Então, ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É isto que ele nos mostra aqui. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então é interessante que há esta oposição, há esta guerra, há esta milícia entre a carne e o Espírito. Então, era importante andar no Espírito, serem orientados pelo Espírito na sua vivência e não dar ocasião à carne e à satisfação dos desejos que não são espirituais. E basta, se os irmãos quiserem olhar para o versículo 13 do capítulo 5, portanto, no capítulo anterior, versículo 13, diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, nós fomos chamados à liberdade e quem nos concede esta verdadeira liberdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não é porque nós fomos chamados à liberdade que vamos usar esta liberdade para dar aso àquilo que é a nossa concupiscência da carne, aqueles desejos carnais. Então ele transmite também a ideia de andar, portanto, se é preciso andar, significa que não estamos parados, se é preciso haver uma modificação, implica que nós não estejamos estancados naquilo que são as nossas concupiscências carnais, então é necessário movimentar-nos, ou seja, deixar aquilo que é carnal e fazer, portanto, aquilo que é do Espírito. Então, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Assim como dizia anteriormente, portanto, quem deseja fazer a vontade do Espírito jamais terá desejo em permanecer na vontade da carne. Aqui nós encontramos também esta realidade, que há uma luta permanente. E basta os irmãos olharem e verificarão que há uma luta permanente, uma milícia constante entre a carne e o Espírito. A própria luta que o apóstolo Paulo tinha. E é claro, ao início transmiti aos amados irmãos que esta carta aos Gálatas está intimamente ligada com a carta também de Paulo aos Romanos. E muitas vezes nós repetimos estas palavras de Paulo, mas às vezes não as dizemos com verdadeiro pensamento, ou não paramos para pensar qual seria a intenção de Paulo. E Paulo dizia que muitas vezes ele tinha desejo de fazer a vontade de Deus, mas ele não a fazia. Ou seja, aquilo que eu quero fazer, isso não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso faço. O que é que isto quer dizer? Que Paulo estava numa permanente luta. Ele conhecia qual é que era a santa vontade do Senhor e ele desejava cumprir essa vontade. Mas ele, devido ao seu pecado e aos seus desejos e àquilo também que o rodeava, ele não conseguia manter-se íntegro e cumprir plenamente a vontade do Senhor. Então encontramos esta milícia, esta luta entre a carne e o Espírito. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então,
aquele que é o nosso desejo quando nós paramos para pensar, quando nós racionalmente pensamos na nossa vida e naquilo que é a vontade de Deus, nós sabemos que a vontade de Deus é pura e é perfeita. Mas nós não conseguimos cumpri-la à risca. Então, há aqui um contraste claro entre a carne e o espírito. Nós somos espirituais, revestidos e lavados pelo sangue purificador do Senhor Jesus Cristo, mas, contudo, ainda estamos sujeitos ao pecado. Então, se estamos sujeitos ao pecado, nós não vamos conseguir fazer tudo perfeitamente. Por isso foi necessário vir Jesus Cristo. Enfim, mas avançando, o texto, no versículo 18, diz-nos: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito. É interessante nós analisarmos as Escrituras e vermos que várias vezes, seja no sentido positivo ou no sentido negativo, muitas vezes existe esta palavra se sois guiados, ou se qualquer coisa. Lembramos, por exemplo, da tentação de Satanás a Jesus Cristo. Se és o Filho de Deus, manda-te aqui abaixo e os teus anjos te guardarão. Então, muitas vezes nós colocamos esta expressão dizendo se. Então, se isso não acontecer, algum problema há. Então, se nós não formos guiados pelo Espírito, significa que não somos seres espirituais e que não estamos debaixo do domínio do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui reforça esta ideia. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, é o Espírito que nos domina. É o Espírito Santo de Jesus Cristo que nos orienta. Não quer dizer com isto que a lei deva ser retirada. Não vamos retirar os livros do Pentateuco. Não vamos desprezar os 10 mandamentos. Não vamos desprezar todo o conselho de Deus. Não. A lei é para ser cumprida e serve para nós podermos identificar qual é que é a santa vontade do Senhor. Mas quem nos orienta é o Espírito. Então, se o Espírito nos orienta, nós não estamos maniatados àquela lei, porque se nós estivéssemos apenas presos à lei, sabeis o que é que a lei nos mostra? O nosso pecado. Porquê? Porque nós, quando comparamos a nossa vida com a lei, vemos que estamos muito aquém dessa lei e que não a conseguimos cumprir. Então, se nós não conseguimos cumprir essa lei, estamos condenados eternamente. Por isso o Espírito Santo nos vivifica. O Espírito Santo nos concede a vida. E pela ação maravilhosa de Jesus Cristo nos nossos corações, Ele nos salva. Ele nos chama à salvação. E por isso a lei já não nos condena, já não nos coloca longe da presença de Deus, mas a lei serve sim para nós vermos se estamos a orientar-nos pela vontade de Deus ou não. No entanto, não é a lei que nos domina, porque se a lei nos dominasse, nós estávamos eternamente condenados. Mas quem nos domina é o Senhor Jesus Cristo e o seu Santo Espírito. Portanto, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, quando nós pensamos em lei, não que eu vá aqui, nem sei se aqui nesta congregação existe alguém que da área jurídica ou do direito, não irei perguntar uma definição de lei, prometo, mas a definição de lei é muito complexa. É muito complexa a definição de lei, mas se nós, de uma forma breve e simples, pensarmos o que significa lei, ou rapidamente formos ao dicionário, nós encontramos que uma lei é um preceito, ou uma regra estabelecida por direito. É uma norma, é uma obrigação. Nós somos obrigados a cumprir aquela lei. Muitas vezes nós não cumprimos a lei. Mas a lei, quando é feita, é para ser cumprida, para estabelecer um padrão. Então, a lei, ou uma lei, é algo que todos nós devemos, à partida, cumprir. E o mesmo acontece com a lei de Deus, que será para o seu povo obedecer, para que possamos fazer aquilo que lhe agrada. Quer apenas os 10 mandamentos, quer então toda a lei do Senhor. Toda a lei do Senhor é para nós cumprirmos. Reparem, irmãos, o facto de estarmos aqui a verificar que não estamos sob a lei não implica, de modo algum, que a lei seja anulada. Não. A lei estabelece a vontade de Deus e nós devemos cumprir essa lei. Contudo, se nós apenas olharmos para a lei e não tivermos em conta que Jesus Cristo já a cumpriu totalmente, então nós vamos ficar destroçados, porque não conseguimos cumprir essa lei na sua plenitude. Então é importante olharmos para os méritos de Jesus Cristo, para aquilo que Jesus Cristo já fez por cada um de nós, pois Ele é que a pôde cumprir na íntegra. E quando Jesus cumpre essa lei na íntegra, Ele nos justifica e Ele nos santifica também.
Então é bom que nós possamos ter isto em mente. Na leitura bíblica que nós fizemos há pouco, havia um versículo, que era o versículo lá de Salmos 119, 11, em que o salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então aqui, se nós olharmos para este versículo e aquele belo capítulo que nos fala sobre a maravilhosa lei de Deus, nós vemos que o salmista guardou a lei e observou-a porque reconheceu que queria fazer a vontade do Senhor e não permanecer no pecado. Uma coisa é sermos pecadores, outra coisa é permanecermos consistentemente no pecado. Então o salmista percebia que a lei do Senhor era perfeita e era boa para ele. Então ele escondia a palavra do Senhor no seu coração. Não era esconder, como nós, quando queremos esconder alguma coisa na nossa casa, abrimos uma gaveta e não colocamos à superfície. Não, colocamos lá bem fundo, debaixo da roupa, debaixo de outras coisas, para que não seja facilmente encontrado. Não é isto que o salmista está a dizer. Não é este esconder. É guardar a palavra. De tal maneira a que essa palavra está guardada no seu coração, pois para quando ele precisar de a colocar em prática, na verdade nós precisamos sempre de colocar em prática a vontade do Senhor, não é? Mas, portanto, para quando ele precisar dessa palavra, ele já a tem na sua mente. Daí ser tão importante nós decorarmos também a palavra do Senhor. Não para dizer que sabemos muitos textos de cor, mas para sabermos que numa determinada situação o Senhor nos diz isto. Então é isto que eu tenho que fazer, é isto que eu tenho que cumprir. E o que é que ele dizia? Guardei a tua palavra no meu coração com um propósito. Um propósito sublime e um alvo que deve ser o nosso, para não pecar contra ti. Então o Senhor, o salmista guardou a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Então nós encontramos esta distinção entre, mais uma vez, uma distinção, não é? Está cheio de paralelismos, de oposições aqui neste texto. E agora é entre o espírito e a carne. Não é entre o espírito e a carne, mas sim espírito e lei. Então nós encontramos esta oposição e vemos como o apóstolo Paulo nos conduz para que possamos entender estas verdades. Se sois guiados pelo Espírito, mais uma vez esta ênfase, o Espírito é comparado a um guia que devemos seguir e que mostra a orientação certa em que o nosso coração deve caminhar. Fica claro que já não estamos debaixo da lei de Deus, da lei que Deus deu a Moisés, porque não é o seu cumprimento que nos torna justos, como já vos disse, embora devamos de a cumprir, mas agora, notai, irmãos, agora é o Espírito Santo que habita em nós, que nos comanda, e é Jesus Cristo que em si mesmo nos torna justos, pois ele próprio cumpriu toda a lei na perfeição. É importante nós crermos nesta palavra e darmos a nossa atenção para este facto, que ele cumpriu toda a lei na perfeição, outorgando-nos todos esses privilégios que ele mesmo angariou. Então, versículo 19 até ao versículo 21, nós encontramos algumas obras da carne. E por isso o apóstolo Paulo começa por fazer uma descrição, uma série de itens. É curioso porque quando nós olhamos para os judaizantes, à semelhança de nós próprios, não é? É interessante que muitas vezes, se nós pararmos para nos analisarmos em nós próprios, vemos como também somos assim. Muitas vezes queremos ter uma série de regras para dizer, eu já cumpro isto, já cumpro aquilo outro. Parece o jovem rico, não é? Que já tinha deixado isto, cumpria a lei, cumpria este, todos os preceitos. Mas o Senhor lhe disse, pois tudo isso tu tens observado, mas falta uma coisa, que é o mais importante, deixares tudo para me seguir. Então, os judaizantes também gostavam de muitas listas. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra isto. As obras da carne são conhecidas e depois faz a descrição de todas essas obras da carne. Então, ele agora refere as obras da carne que são praticadas, por quê? Por motivação pecaminosa. Então é interessante que aqui o apóstolo Paulo estabelece paralelismos entre a lei e o espírito. E neste caso ele vai falar das obras da carne, que são motivadas e são realizadas por ação pecaminosa de nós próprios. Portanto, se estamos a falar de pecado, certamente que o pecado não reside em Deus. Então colocamos de lado que isto possa ser a responsabilidade de Deus, mas é nossa responsabilidade. Porquê? Porque nós é que somos os culpados destas obras pecaminosas. Então, agora ele refere às obras da carne, que têm esta motivação, e sem qualquer tipo de obediência a estatutos regulamentados, ele acrescenta também
que as obras da carne são manifestas, ou seja, elas são conhecidas. Portanto, estas obras da carne não são apenas uma invenção, não são apenas algo teórico, mas é algo que é bem presente na vida daqueles nossos irmãos no passado, mas também nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos para estas obras, certamente algumas delas podemos nós não praticar, mas se calhar não somos... Não há uma, pelo menos uma, que nós não possamos dizer que temos na nossa vida. Então é importante analisarmos o texto sagrado. E diz, elas são manifestas, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Temos como que divisões por grupos que o apóstolo Paulo aqui faz. E é muito interessante que estes 3 pecados são relacionados com a sexualidade e com uma propensão para aquilo que é sexual e libertino. Então, estes pecados, posso não tê-los na minha vida, mas também fazem parte. E, portanto, o apóstolo Paulo declara todos eles. E por isso diz que são pecados relacionados com a sexualidade. Mas não fica por aí. Ele diz também, por exemplo, idolatrias e feitiçarias. Aqui encontramos 2 pecados que são relacionados com a idolatria. Ou seja, era algo que era constante no culto pagão naquela altura, mas muitas vezes também faz parte da nossa vida. Podemos não idolatrar nenhum santo, nenhuma imagem, mas tudo aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, em lugar do próprio Deus, isso é o nosso Deus. Isso é aquilo a que nós estamos a entregar toda a nossa motivação, toda a nossa preocupação, toda a nossa atenção. Então é importante nós nos analisarmos e verificarmos se estamos a ser idólatras em alguma área da nossa vida ou com alguma pessoa. É muito importante fazermos esta análise e, primeiramente, claro, falo para mim. De seguida, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Aqui encontramos 8 pecados que são relacionados com o nosso comportamento social. Aquilo que é o nosso relacionamento com o outro, o relacionamento com o nosso próximo. Estas obras da carne são males sociais que nós constantemente verificamos à nossa volta. As porfias ou as inimizades é sermos hostis e dificultarmos as amizades. Se nós temos inimizades é porque dificultamos as amizades. As porfias é uma disputa ou contenda de palavras. Quantas vezes nós estamos em disputa com o nosso irmão, falando de uma forma torpe? As emulações é excedermos ou acharmos superior a outra pessoa. Quantas vezes eu acho que eu sou muito mais importante do que outro? É importante nós nos analisarmos. As iras, as pelejas, as dissensões. Portanto, quando há facções ou mesquinhices que fazem colocar alguém de parte, será que nós estamos a ser motivo de dissensão no seio da Igreja do Senhor? Ou na nossa família? Ou no nosso local de emprego? Será que nós estamos a dar lugar a heresias? Várias opiniões que levam a um partidarismo. Eu defendo isto, eu defendo aquilo outro. Na Bíblia, nós podemos olhar e ver, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que une tudo. Nós fazemos todos parte do mesmo corpo, somos todos filhos do Senhor. Então estamos a dar lugar a heresias, que outras ideias entrem no nosso seio, no nosso meio e que causem divisões? Amados irmãos, é importante verificarmos isto. Invejas, à semelhança do ciúme, tornam-se um dos perigos mais atrozes na sociedade. As invejas. A inveja pode até matar. Estamos a ser invejosos? É importante nós analisarmos. Mas o apóstolo Paulo continua e fala sobre os homicídios. Os homicídios são, por exemplo, o extremo daquilo que o coração humano é capaz de fazer. Eu bem posso dizer, eu seria incapaz de matar alguém. Pois, mas se alguém viesse a tentar contra a minha própria vida, ou a vida de um filho, então será que eu não era capaz de matar? Bebedices, glutonarias, a lista termina com pecados de alguém que é intemperado e que não se domina. Se eu sou bêbado ou glutão, tenho que me dominar. Tenho que ter cuidado. Eu posso gostar muito de um determinado alimento e desejar comê-lo em abundância. Mas se isso está a ser em excesso na minha vida, então preciso ter cuidado com as glutonarias e as bebedices também. Mas o apóstolo Paulo, como se estas palavras todas não chegassem,
ele ainda acrescenta: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele acrescenta esta ressalva: se aquilo que eu vos disse não chegar, e se houver algum pecado que eu não tenha determinado nesta lista, então coisas semelhantes a estas, eu vos declaro que quem as cometer não herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Então, quem comete todas estas práticas revela que o seu pecado é denso e opõe-se ao Espírito. Portanto, não herda o reino de Deus. É claro, aqui a palavra do próprio apóstolo Paulo. Mas, agora, encontramos uma outra parte. Então, se aqui encontramos as obras da lei, as obras da carne, que são por inclinação pecaminosa, e é aquilo que nós próprios fazemos porque somos pecadores, então agora encontramos outra coisa que é o fruto do Espírito. Reparem, irmãos, que não está aqui a dizer as obras do Espírito. Sim, porque as obras da nossa carne são diversas. Eu posso ser bêbado, mas posso não ser mesquinho. Mas o fruto do Espírito é algo completo. Por isso, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Não é um amor sexual, mas um amor de uns para com os outros, ou de nós para com Deus. Se formos ao texto de 1 Coríntios 13, vemos acerca do amor. Vemos como fala perfeitamente acerca do amor. Também o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo que está a escrever também. O fruto do Espírito também se manifesta com gozo. Uma verdadeira alegria. Uma alegria que não termina. Uma alegria que não depende de tudo ir bem, mas é uma alegria que Deus nos concede. Não é porque agora tudo vai bem na minha vida que eu tenho gozo. Não. É uma alegria perene. Independentemente da circunstância, eu tenho gozo no Senhor. A paz. Podemos definir paz como a ausência de guerra, ou então procurar ter paz com todos. Mas também sabemos que esta paz é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que nós não conseguimos alcançar, que nós próprios não conseguimos dizer, eu estou em paz, mas é uma paz que Deus nos dá. E só quando Deus nos concede essa paz, então aí sim, eu posso dizer, estou em paz. Longanimidade. O fruto do Espírito também se expressa em longanimidade, longo ânimo. É uma ideia de perseverança. Eu preciso de perseverantemente estar com ânimo. Novamente, não pelas circunstâncias irem bem, mas porque o Senhor me concede esse ânimo para enfrentar as adversidades e todos os momentos. Benignidade. Quando nós falamos de benignidade, temos que juntar a bondade. Porquê? Porque a bondade, certamente nós não temos dificuldade em definir, que é sermos bons uns para com os outros, bons para com o nosso próximo. Mas quando nós falamos em benignidade, certamente que é uma palavra que não usamos tanto, mas é essa bondade expressa em ações. Então, eu posso dizer que sou bom. Na verdade, não há um bom nem um sequer. Não é assim como não há um justo nem um sequer. Mas, do ponto de vista social, nós dizemos que há pessoas boas e pessoas más. Então, eu posso dizer, ou cada um dos irmãos pode eventualmente pensar, eu sou bom. Mas será que eu sou bom e vejo o meu próximo necessitado? Passo por um transeunte ou um mendigo na rua e vejo que ele está a padecer e não faço nada? Então, é quando eu coloco esta minha bondade em ações, na prática, que eu estou a ser benigno. A fidelidade, ou a fé, não é? Como está descrito. A fé ou fidelidade. Não no sentido humano, mas uma fé em Deus. Uma plena confiança, uma plena certeza de que aquilo que são os mandamentos, os preceitos, a lei do Senhor, a vontade do Senhor se cumpre. E que Deus está sempre connosco. Deus constantemente nos ampara, nos dirige, nos orienta. Então, eu posso ter fé. Não uma fé que se esvai, uma fé que passa, mas uma fé que permanece eternamente. Mansidão. O fruto do Espírito também se manifesta através da mansidão. Um espírito brando. Um espírito brando. Mas, ao mesmo tempo, um espírito forte para poder resistir às intempéries da vida. Não é algo natural nós sermos mansos. Basta, se alguém nos atingir, se alguém falar mal para nós, se alguém nos fizer mal, nós certamente não vamos responder com mansidão. Mas o fruto do Espírito revela-se também através da mansidão. Então, nós temos que nos esforçar para não agir com agressividade ou com ira, como seria normal. Porquê? Porque se estivermos a agir dessa forma, estamos a dar lugar às obras da carne.
e não ao fruto do Espírito em nós. Mas ainda acrescenta o apóstolo Paulo, manifestando que o fruto do Espírito se manifesta através da temperança, ou seja, domínio próprio, controlar os meus impulsos. O apóstolo Paulo sabia do que é que estava a falar. Ele sabia que aqueles cristãos para quem ele estava a falar, ou melhor, no seio deles, não propriamente com eles, mas à volta deles, era hábito haver problemas relacionados com a sexualidade ou com a idolatria. Então ele dizia que é importante olharem para isto, porque o Espírito Santo também é temperante. Ele domina-se. Então alguém que tem o fruto do Espírito em si tem que se dominar, tem que se controlar. Então nós devemos fechar mais a nossa boca, pensar primeiro, fechar a nossa boca e depois de pensarmos, então falarmos. É muito interessante que aqui o apóstolo Paulo deixa claro que o fruto do Espírito não se pode dissociar. Se por um lado, notai, irmãos, tendo atenção, se por um lado encontramos as obras da carne, que eu posso dizer que cometo um pecado, mas não cometo o outro, é motivado pelo meu pecado, o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito vem de Deus. É o próprio Espírito que atua. E ele atua de uma forma completa. Por isso ele atua em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não se pode dissociar. O Espírito não pode ser amoroso, mas não ser benigno. Tem que ser tudo completo. Então o apóstolo Paulo diz-nos no final do versículo 23, contra estas coisas não há lei. Então, contra estas coisas não há lei. Ele volta a tocar na lei. Mas neste caso, a palavra é geral. Não que ele estivesse a falar propriamente em relação à lei de Deus, neste momento, mas à lei no geral. Porque para os judaizantes, como eu já vos disse, era importantíssimo, ou até mesmo fundamental, um sistema legal. Era importante eles saberem, terem ali uma listagem completa para saber o que é que deviam cumprir, para saber se estavam a fazer bem ou mal. Então, como que, usando esse mesmo esquema, essa mesma forma que para eles era normal, o apóstolo Paulo aqui usa esta listagem, dizendo o fruto do Espírito é isto, 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 isto. E assim eles podem compreender na totalidade. Assim nós próprios também podemos compreender na totalidade. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne, vemos no verso 24, com as suas paixões e concupiscências. Então, se nós somos de Cristo, e se o Espírito Santo habita em nós, e se aquilo que as nossas ações são motivadas não pelas obras da carne, mas pelo fruto do Espírito, então significa verdadeiramente que nós já crucificamos a carne. E, portanto, nós crucificamos a carne com as suas concupiscências, com os seus desejos, com as suas paixões. Então, mesmo que haja um dia em que nós sabemos que foi o dia da nossa conversão, nós constantemente precisamos de nos identificar com Cristo, morrendo para aquilo que é o pecado, é o próprio símbolo do batismo, portanto, morrendo para aquilo que é o pecado, a fim de vivermos uma vida agradável ao Senhor. E novamente o versículo 25. Se andamos no Espírito, ou se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se é o Espírito Santo que nos dá a vida, que nos vivifica, então nós temos que andar conforme aquele que nos dá a vida. Se nós fôssemos filhos do diabo, nós fazíamos as obras da carne. Mas como nós somos filhos de Deus, nós devemos fazer as obras de Deus. Então, novamente, esta ideia de movimento. Nós temos que andar naquilo que é bom e naquilo que vem de Deus. E, finalmente, o verso 26. Não os deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns para com os outros. E o apóstolo Paulo remata com esta ideia. Então, ele já gastou muito tempo com todos estes detalhes. E, finalmente, ele diz que o Espírito deve causar em nós humildade e não uma atenção para o eu. Não sou eu que importo, mas eu devo ser humilde para entender que o que importa é a ação do Espírito Santo e a santa vontade do Senhor. Então, ele diz, irritando-nos, ou seja, irritar, ou provocar, ou desafiar, e também o invejar, faz parte das obras da carne que conduzem à morte espiritual. Então é importante que nós possamos analisar a palavra do Senhor e atentarmos para nós próprios e vermos se estamos debaixo das obras da carne, ou seja, se são as obras da carne que estão a ser visíveis em nós, ou se é o fruto do Espírito. Amados irmãos, podeis ter a certeza de que, ao primeiramente eu ler este texto, tentei, com a ajuda de Deus, analisar a minha própria vida. Por isso, irmãos, que possais analisar a vossa própria vida também. E vede verdadeiramente se é o Espírito Santo
que está a agir em cada um de vós. Então, a palavra de Deus nos diz que nós não recebemos, lá em 1 Coríntios 2, 12 a 13, se algum irmão quiser anotar, 1 Coríntios 2, 12 a 13, nos diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, que nos possamos analisar a nós próprios e que pensemos quais as implicações que esta palavra tem para nós. Em que sentido é que este ensino que aqui é mencionado pelo apóstolo Paulo pode ser aplicado à nossa vida? Então, a Igreja do Senhor terá que andar no Espírito, vivendo o fruto do Espírito e não as obras da carne. É unicamente isto que Deus requer de nós. Que o Senhor abençoe esta palavra nos nossos corações e que possa abençoar as vossas vidas também. Amém.